Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditor Tiago Álvares Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães e, por motivos justificados, auditor Sérgio Valadares. Submeto a ata número 11, de 11 de abril, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Pedroso. Gostaria de comunicar o sobrestamento do processo 550714 de 16 na COFAP. Obrigado, senhor presidente. Está anotado. Também estou sobrestando na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal 484-762-16. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente e demais membros que compõem esta primeira Câmara. Eu inicio minha pauta pelo processo 379-63514, é uma prestação de contas anual dos terminais aéreos de Maringá, exercício financeiro do 13, de responsabilidade do senhor Marcos Antônio Valêncio, 1/1 do 13 a 31 de 12 do 13. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas e multa, diante das seguintes restrições: o não preenchimento do mural de licitações, a falta de encaminhamento do relatório de controle interno, a ausência do ato de nomeação do responsável pelo controle interno. Adicionalmente, a unidade técnica sugeriu a aplicação da multa ao senhor Fernando Antônio Maia Camargo, em razão do atraso da entrega do 6º bimestre do Sistema de Informações Municipais de Atos do Pessoal, que deveria ter sido encaminhado em 27 de 1 do 14, entretanto, só foi em 1 do 4 do 15. Considerando que os apontamentos contidos da instrução técnica estão relacionados a irregularidades formais, que não têm o condão de contaminar as contas como um todo, razão pela qual as converto em ressalva. Todavia, nos termos da fundamentação constante do voto, aplico a multa do artigo 87.1b da Lei Complementar Estadual 113 do 5 ao senhor Fernando Antônio Maia Camargo, pelo atraso na entrega dos dados do SINAP. E essa mesma multa ao senhor Marco Antônio Valêncio, pelo não preenchimento do mural de licitação. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta para nova instrução do processo 649-09617. Está retirado. Os processos seguintes são de prestação de contas, analisados conforme instrução normativa 114 de 16. É o processo 176.235.16 e o 265.688.16, ambos do Poder Legislativo, um do município de Honório Serpa, outro do município de Foz do Jordão. Ambos, o COFIN foi pela regularidade das contas, ambos o Ministério Público foi pela irregularidade das contas, e, acompanhando a precedência dessa casa, eu voto acompanhando a instrução técnica pela regularidade das contas. Está em discussão. Regular. Senhor presidente, como eu falei, hoje a pauta está curta, estamos atendidos. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, eu tenho em pauta o processo 89.610616, é uma admissão de pessoal do município de Londrina. Foi instruído conforme a IN 117/2016, a COFAP manifesta-se pelo registro e o Ministério Público solicita uma diligência ou, em caso de negativa da diligência, pela negativa de registro, em função exatamente da sua discordância com a utilização da IN 117. A minha proposta, seguindo a jurisprudência dessa casa, é pelo registro, e eu apenas observo que o Ministério Público não indicou qualquer razão para a diligência, a não ser o seu inconformismo com a IN, então realmente eu entendo que não cabe a realização da diligência e a proposta, então, é pelo registro.
Está em discussão pelo registro. Era o que tinha em pauta, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e os senhores vão ter que me engolir, porque a minha pauta está ligeiramente alongada. Tenho protocolos 408, 357, 16, município de Açaí, tomada de contas extraordinária para apurar acúmulo de cargos pela senhora Carmen Cortes Wilken, estatutária do município de Nova Santa Bárbara, que teria ocupado também a função de secretária municipal do município de Açaí. A COFIN, pelo sobrestamento, tem manifestação de processo que tramita determinando reintegração da interessada no cargo de advogada do município de Nova Santa Bárbara. O Ministério Público discorda. O processo judicial não versa sobre o acúmulo ilegal das funções e fala do acúmulo ilegal ocorrido nos meses de janeiro, maio e junho de 2013. Restou evidenciado nos autos que a servidora foi cedida ao município de Açaí. Ocorre que a sessão se deu apenas em 17 de junho de 2013 e, de acordo com os dados extraídos do sistema SIM-AP, a servidora recebeu remuneração dos municípios de Nova Santa Bárbara e Açaí em duplicidade nos meses de janeiro, maio e junho de 2013. O Ministério Público apontou e, embora a servidora tenha sido reintegrada por força da liminar deferida na ação judicial de número ao cargo de advogada do município de Santa Bárbara, continuou prestando serviços ao município de Açaí, evidenciando o acúmulo ilegal de cargos. Portanto, voto pela procedência da tomada de contas extraordinária, em razão do acúmulo ilegal de funções, em desacordo com o artigo 37(16) da Constituição Federal. Determino a devolução ao município de Açaí da remuneração recebida durante os meses de janeiro, maio e junho de 13, devidamente corrigidos pela senhora Carmen Cortes Wilken. Está em discussão. Está aprovado. Sistema CIT, atendendo determinação e normas deste tribunal, 615915, município de Palmas, onde, nesta prestação de contas de transferência, a manifestação que temos da COFIT e do Ministério Público é pela regularidade das contas. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Ato de inativação, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Nova Londrina, aposentadoria compulsória de Silas Malberg Marceneiro, COFAP pela legalidade e registro, Ministério Público legalidade e registro, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. Protocolo 536-380-16, Instituto de Previdência de Curitiba, aposentadoria voluntária de Rúbia Gorete Lobato Felipe, professora. A COFAP solicitou diligência, foi realizada. O Instituto de Previdência dos Servidores manifestou-se, informando que a aposentadoria, com base na regra do artigo 3º da emenda 4705, foi realizada por força de decisão judicial, acórdão 55.994, na apelação cível 141.1957-0 da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. Assim, a COFAP é pela legalidade e registro.
Ministério Público opinou pelo sobrestamento. A proposta que apresento é no sentido, fazendo ainda manifestação e comentário da decisão do Poder Judiciário, repetindo a ementa e a apelação civil e mandado de segurança, é no sentido de que seja registrada a aposentadoria voluntária da servidora Rúbia Gorete Lobato Felipe no cargo de professora, determinando ao Instituto de Previdência do município de Curitiba que informe a este tribunal caso haja alteração na decisão proferida nos autos de apelação 141.1957-0 TJ Paraná. Está em discussão, está aprovado. O processo 697-987-16 é semelhante ao anterior, só muda o nome: Maria da Piedade de Souza Araújo, profissional do magistério junto ao município de Curitiba. COFAP, Legalidade e Registro, Ministério Público também pelo registro, e esta é a proposta do relator com a mesma determinação anterior. Em discussão. Está aprovado o voto. Pensão, atendendo instrução normativa 117/2016, onde a COFAP é pelo registro e o Ministério Público é pela negativa. No caso, processo 347-4215, Fundo de Previdência Social do município de Andirá, e 568-09115, também do Fundo de Previdência de Andirá. Ambos, legalidade. Em discussão pela aprovação. Também admissão de pessoal. Este é um processo atendendo à instrução normativa 117/2016. Município Amaporã. É o 754-657-14. Manifestações da COFAP pelo registro, Ministério Público negativa e a proposta do relator pelo registro. Está em discussão, está aprovado. O protocolo seguinte é o 773-86-17. Eu estou pedindo permissão ao plenário para retirá-lo de pauta, para num futuro próximo voltar a discuti-lo, haja vista que a solicitação está bastante adiantada, é para o mês de outubro. Então, traremos futuramente. Está retirado. Relatório de auditoria, município de Pinhais, 767-395-13. Plano anual de fiscalização, período 2010 a 2013. Objetivo: verificar procedimentos desenvolvidos pela entidade para a contratação e execução de obra identificada como paralisada no Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Fiscalização retornou com 7 achados, dos quais apenas um foi afastado após a apresentação de defesa dos interessados. Após manifestação do relatório nesse plenário e aprovação, houve a nulidade da decisão exarada pela segunda Câmara em razão da existência de erro de responsabilização nos achados 4 e 5. Foram então intimados Mário Luiz Stier II e Rafael Ciríaco Mulinari. Em instrução, a COFOP entendeu que houve regularização dos achados 4 e 5, mantendo-se a irregularidade do objeto auditado em razão dos achados 1, 2, 3 e 6. Ministério Público acompanhou. Eu faço a análise de cada um dos achados, é uma manifestação bastante longa,
que, se houver necessidade, faço a leitura da mesma, para propor, finalmente, aprovação parcial do presente relatório, tendo em vista a irregularidade do objeto da auditoria, determinando-se multa do 87.4G ao senhor Jorge Luiz de Almeida, diretor do Departamento de Edificações, em face da adoção de planilha orçamentária sem a inclusão de taxa de benefícios de despesas indiretas, BDI, achado 1, em contrariedade ao artigo 3º, parágrafo 1º, 1 e artigo 6º, 9F da Lei de Licitações. A aplicação da multa do 87.4G ao senhor Jorge Luiz de Almeida e ao senhor Luiz Eduardo Peri, responsáveis pelo orçamento da obra, em face das divergências existentes na planilha orçamentária contratada, quando de sua análise e aprovação pelos técnicos da área de engenharia da Prefeitura, caracterizando-se falha nesses procedimentos, e inobservância ao disposto no artigo 6º, 9F da Lei de Licitações. A aplicação da multa do 87.4G ao senhor Luiz Eduardo Peri e ao senhor Mário Luiz Estier II, secretário municipal de Obras Públicas, em face das divergências existentes na planilha orçamentária contratada, quando de sua análise e aprovação pelos técnicos da área de engenharia da Prefeitura, caracterizando-se falha nos procedimentos e inobservância do artigo 6º, 9F da Lei de Licitações. Faço também várias recomendações ao gestor atual e ao controle interno para que, em síntese, aprimore, adote, revise e garanta os serviços, bem como fiscalização, prestação de contas e controle interno, bem como as cláusulas contratuais. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 905.458.16, o município Pato Branco. A auditoria realizada no município em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização para avaliar a gestão municipal no que diz respeito aos serviços com hospitais privados em 2015. A equipe de auditoria apontou uma série de deficiências, dentre as quais inexistência de instrumento formal de contratualização e documento descritivo nos moldes das portarias 3390/2013, Ministério da Saúde, e 3410/13, também do Ministério da Saúde. Controle parcial por parte do município sobre a gestão de qualidade e resultados dos serviços prestados. Ausência de monitoramento por parte do município no rol mínimo de indicadores gerais previstos na portaria do Ministério da Saúde. Deficiências por parte do município nos procedimentos de registro e controle dos processos de empenhos e pagamentos. O gestor, ouvido no curso da auditoria, concordou com os apontamentos realizados e se comprometeu a regularizá-los. A equipe de auditoria propôs a manutenção dos achados com uma série de recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou. Diante disto, a proposta do relator é pela aprovação do presente relatório de auditoria, determinando-se uma série de recomendações ao município de Pato Branco, lembrando que o gestor já concordou com os apontamentos. São vários, são 22 pontos de recomendações para que se firme com cada hospital prestador de serviços, sob sua gestão, o instrumento formal de contratualização
explicite de modo individualizado as fontes de recursos. Demonstre documentação descritiva de cada hospital. Ajuste modelo de repasses dos recursos. Estabeleça documento descritivo a distribuição percentual do valor pré-fixado. Institua a comissão de acompanhamento da contratualização. Assegure o funcionamento pleno, regular e tempestivo da comissão de acompanhamento. Condicione repasses ao cumprimento de metas quali e quantitativas. Atente-se às avaliações e decisões periódicas da comissão de acompanhamento. Adequar-se integralmente e plenamente à portaria 34/1013 do Ministério da Saúde. Planejamento, fortalecimento do papel ativo do município, organização e fortalecimento de sistemas de controle, criação de mecanismos de divulgação e publicidade, da possibilidade de que os usuários protocolem reclamações, denúncias e sugestões junto à ouvidoria municipal. Desenvolvimento de mecanismos para identificar satisfação dos usuários. Avaliação de satisfação. Exigência quanto aos hospitais e prestadores de serviços para avaliar a satisfação dos usuários. Analisar e valer-se de informações sobre a qualidade da assistência hospitalar. Acompanhar indicadores elaborados e monitorados pelos hospitais. Controlar a autorização de serviços e registro de despesas. Assegurar que o registro das despesas orçamentárias ocorra antes da realização dos serviços. Determino que o município de Pato Branco elabore e remeta a este tribunal em 60 dias, a contar da publicação deste acórdão, plano de ação, contemplando o cronograma das medidas para a implementação das recomendações prolatadas pelo tribunal com indicação dos responsáveis. Este é o verdadeiro conselho, não é? É recomendação e aconselhamento, não é? Mas está em discussão pela aprovação. Prestação de contas anual 251.659,15, Fundo de Previdência de Atalaia 2014, 257, 215, Instituto de Previdência de Arapoti 2014. O primeiro, regularidade com ressalva. O segundo é pela regularidade com ressalva, esse de Arapoti, mas com aplicação de multa do 87.4G da Lei Estadual 113/2005, 40 unidades padrão fiscal do Paraná, ao senhor Idineu Antônio da Silva, em face do descumprimento da Lei 97.17/98, artigos 1º, parágrafo único e 6º, 4º e 5º. E os apontamentos, neste caso, baseiam-se praticamente na disponibilização na internet, apontando situação irregular quanto às aplicações financeiras. Em discussão, está aprovado. O 266.460.15, Câmara Municipal de Jardim Olinda, 2014. 239.466.16, Marilena, 2015. Ambos têm manifestações da diretoria e do Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, aprovada. 229.874.15, município Bituruna, prestação de contas de 2014. COFIN pela irregularidade,
em razão do déficit orçamentário das fontes não vinculadas, 3,56. Ministério Público acompanhou. Eu, seguindo decisões desse plenário, que são dezenas ou centenas, proponho regularidade com ressalva, haja vista o déficit de 3,56%, e aplicando multa a Claudinei de Paula Castilho em razão do atraso na entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do SIM-AM, a multa do 87.3b. Está em discussão, está aprovado. O 243.702.15, município de Londrina, 2014, COFIN, regularidade com ressalva. Não houve registro do déficit atuarial do regime de previdência própria dos servidores e não atendeu aos apontamentos de relatório de controle interno do município. Ministério Público também acompanhou regularidade com ressalva. A proposta do relator acompanha manifestações, parecer prévio pela regularidade com ressalva, município de Londrina, 2014, responsável Alexandre Lopes Quirefe, aplicando a ele a multa do 87.4G da Lei Orgânica em face da ausência do registro do passivo atuarial do regime próprio, em contrariedade ao disposto nos artigos 101 e 102 da Lei 4.320/64. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 247.120.15, município Arapoti, prestação de contas de 2014, responsável Brás Rise. A COFIN apontou irregularidade das contas com os seguintes apontamentos: utilização dos recursos do Fundeb abaixo de 95% da arrecadação do exercício, ausência do encaminhamento do ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde que subscrevem o parecer, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial, parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb inconsistente. Ministério Público acompanhou. Eu faço uma análise de cada apontamento, vejo a aplicação de recursos do Fundeb abaixo de 95% da arrecadação do exercício, quando temos aplicação em manutenção de 40% e para o magistério 60%. Grosso modo, teria recebido transferências do Fundeb 7.191.279,37 e empregados 7.049.916,38. Os relatórios do SIM-AM demonstram ainda que fontes de recursos 102 do Fundeb apresentou superávit de 749.445 e a fonte 101 do Fundeb 60% apresentou déficit de 114.372,44, perfazendo um total de 635.072,59. Faço ainda outras análises, repito a instrução trazida pela COFIN, aponto onde a irregularidade pode ser sanada e onde também permanece a irregularidade. É um voto também bastante extenso, mas analiso cada um dos pontos trazidos pela diretoria, bem como com a manifestação do Ministério Público, para finalmente propor parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Arapoti 2014, aplicando 3 multas ao senhor Brás Rise, do 87.4G
da Lei 113/2005, correspondente a 40 unidades padrão fiscal do Estado do Paraná, cada uma delas, em razão de utilização dos recursos do Fundeb abaixo de 95% da arrecadação do exercício, em desacordo com o artigo 21 da Lei 11.494/07. Ausência de encaminhamento de ato válido de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde, em desacordo com o artigo 1º da Lei 8.142/90. Falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. E ainda aplicação da multa ao senhor Brás Rise, do 87.3b da Lei 113/2005, em razão do atraso na prestação de contas. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 235.487/16, município de Enéas Marques. Exercício 2015. Responsáveis: Maicon André Parzianello, período aqui destacado, e Pedro Isídio Mazon, também período aqui determinado. A COFIN, pela regularidade com ressalva, houve atraso na entrega do SIM-AM, Ministério Público acompanhou. E a proposta do relator é regularidade com ressalva das contas do município de Enéas Marques 2015, mas deixo de aplicar a multa em virtude do atraso de 5 dias. Está em discussão. Está aprovado. 247.566/16, município de Serranópolis do Iguaçu, 2015. COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público também acompanhou. E a proposta do relator é pela regularidade das contas de Serranópolis do Iguaçu, exercício 2015. Está em discussão, está aprovado. O 249.542/16, município de Santo Inácio. Exercício 2015, responsável Valdir Antônio Turcato. COFIN manifestou-se pela irregularidade, déficit das fontes não vinculadas de 4,56%. E ainda manifestou-se quanto ao controle interno. O Ministério Público acompanhou. Eu faço um quadro pequeno, mas observo que em 2013 o déficit foi de 1,47%, em 2014 1,96%, 2015 esses dois positivos, não houve déficit, o resultado. E em 2015 houve o déficit de 4,56%. Nós também, como votei anteriormente, temos uma tolerância, não é, abaixo de 5, que é o caso. Este passou raspando, e a proposta do relator é o parecer prévio pela regularidade com ressalva, contas de Santo Inácio 2015. Está em discussão, está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara será no dia 25 de abril, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.